Leitura diária da Bíblia. Dia 88. Antigo Testamento. Números 26, Números 27, 1 a 11. E aconteceu depois da mortandade, que o Senhor falou a Moisés, e a Eleazar filho do sacerdote Arão, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, de 20 anos acima, pelas casas de seus pais, todos os que possam sair à guerra em Israel. E Moisés e Eleazar o sacerdote falaram com eles nos campos de Moabe, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Contareis o povo de 20 anos acima, como mandou o Senhor a Moisés e aos filhos de Israel, que haviam saído da terra do Egito. Ruben, primogênito de Israel, os filhos de Ruben: Enoque, do qual era a família dos Enoquitas; de Palu, a família dos Paluítas; de Esrom, a família dos Esronitas; de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e seus contados foram 43.730. E os filhos de Palu: Eliabe. E os filhos de Eliabe: Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os do conselho da congregação, que fizeram um motim contra Moisés e Arão com a companhia de Coré, quando se amotinaram contra o Senhor. Que a terra abriu sua boca e tragou a eles e a Coré, quando aquela companhia morreu, quando consumiu o fogo 250 homens, os quais foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão por suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Sauele, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade por suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Rage, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Éritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias de Gade, por seus contados, 40.500. Os filhos de Judá: e Onã, e Onã morreram na terra de Canaã. E foram os filhos de Judá por suas famílias: de Selá, a família dos Selânitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E foram os filhos de Pérez: de Esrom, a família dos Esronitas; de Ramu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, por seus contados, 76.500. Os filhos de Issacar por suas famílias: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puá, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, por seus contados, 64.300. Os filhos de Zebulon por suas famílias: de Serede, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalil, a família dos Jalielitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, por seus contados, 60.500. Os filhos de José por suas famílias: Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés: de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou a Gileadi; de Gileadi, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileadi: de Jezer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; de Siquém, a família dos Siquemitas; de Semidá, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eféritas. E Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, somente filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Malá, e Noa, e Rogla,
e Milca, e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e seus contados, 52.700. Estes são os filhos de Efraim por suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taânitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, por seus contados, 32.500. Estes são os filhos de José por suas famílias. Os filhos de Benjamim por suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Rufã, a família dos Rufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim por suas famílias, e seus contados, 45.600. Estes são os filhos de Dan por suas famílias: de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan por suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, por seus contados, 64.400. Os filhos de Azer por suas famílias: de Imina, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriitas. Os filhos de Berias: de Éber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Azer, por seus contados, 53.400. Os filhos de Naphtali por suas famílias: de Jaziel, a família dos Jazilitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali por suas famílias, e seus contados, 45.400. E as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileadi, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, os nomes das quais eram Malá, e Noa, e Rogla, e Milca, e Tirza, chegaram, e apresentaram-se diante de Moisés, e diante do sacerdote Eleazar, e diante dos príncipes, e de toda a congregação, à porta do tabernáculo do testemunho, e disseram: Nosso pai morreu no deserto, o qual não esteve na junta que se reuniu contra o Senhor na companhia de Coré, mas sim que em seu pecado morreu, e não teve filhos. Por que será tirado o nome de nosso pai dentre sua família, por não haver tido filho? Dá-nos herança entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou sua causa diante do Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés, dizendo: Bendizem as filhas de Zelofeade, hás de dar-lhes possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e passarás a herança de seu pai a elas. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Quando alguém morrer sem filhos, passarei sua herança à sua filha, e se não tiver filha, darei sua herança a seus irmãos, e se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança a seu parente mais próximo de sua linhagem, o qual a possuirá, e será aos filhos de Israel por estatuto de regulamento, como o Senhor mandou a Moisés. E se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança a seu parente mais próximo de sua linhagem, o qual a possuirá, e será aos filhos de Israel por estatuto de regulamento, como o Senhor mandou a Moisés. Novo Testamento, Luque 7:36 da manhã -50. E um dos fariseus lhe pediu que comesse com ele, então entrou na casa do fariseu, e sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, quando soube que ele estava na casa do fariseu,
trouxe um vaso de alabastro de óleo perfumado. E estando atrás, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o óleo perfumado. E quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo: se ele fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque ela é pecadora. E Jesus lhe respondeu: Simão, tenho uma coisa a te dizer. E ele dizia, Mestre. Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, e o outro 50. Como não tinham com que pagar, perdoou-lhes a dívida de ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste corretamente. Ele se voltou à mulher, e disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa, e não me deste água para os pés, porém esta molhou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos da cabeça. Tu não me beijaste, porém esta, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, porém esta ungiu os meus pés com óleo perfumado. Por isso te digo, os muitos pecados dela são perdoados, porque muito amou, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam sentados começaram a dizer entre si: quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Provérbios 8 e 12 da manhã -21. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento do conselho. O temor ao Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. A mim pertence o conselho e a verdadeira sabedoria, eu tenho prudência e poder. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento do conselho. O temor ao Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. A mim pertence o conselho e a verdadeira sabedoria, eu tenho prudência e poder. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim os governantes dominam, e autoridades, todos os juízes justos. Eu amo os que me amam, e os que me buscam intensamente me acharão. Bens e honra estão comigo, assim como a riqueza duradoura e a justiça. Meu fruto é melhor que o ouro refinado, e meus produtos melhores que a prata escolhida. Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para eu dar herança aos que me amam, e encher seus tesouros. Para eu dar herança aos que me amam, e encher seus tesouros. Pai Celestial, viemos diante de Ti, gratos pela sabedoria encontrada em Tua palavra. Ao refletirmos sobre a ordem cuidadosa e a herança descritas em números, que possamos reconhecer as bênçãos que nos concedeste e as responsabilidades que as acompanham. Assim como a mulher que ungiu Jesus em Lucas, ajuda-nos a expressar nossa gratidão pelo Teu perdão e amor, derramando nossas vidas em serviço aos outros. Que busquemos a sabedoria destacada em Provérbios, escolhendo caminhos que levem à retidão e à abundância. Guia-nos em Tua verdade. Amém.